Em nome da SP Arte, eu quero agradecer todo mundo que está aqui assistindo essa próxima conversa, que é a primeira que vai abrir uma série de conversas que vão acontecer aqui na feira. Mais tarde, inclusive, também quero convidar vocês para uma conversa que vai ter do Jean Plensa com o Marcelo Dantas, vai ser muito especial. Bom, vou apresentar um pouco o Alan. Imagino que ele dispensa apresentações, mas enfim. Ele é publicitário e empreendedor e fundador e CEO da agência Baila. Com 30 anos na indústria criativa, atuou nas agências W Brasil e fundador da agência Z+, que tornou-se a 6ª no ranking brasileiro e depois adquirida pelo grupo Havas. Alan mudou-se para Nova York, onde explorou a criatividade além da publicidade, criando a personagem Yiddish Mom, que fez sucesso em dezenas de países e ganhou destaque no New York Post. Fundou também a agência Z515, que alcançou a 10ª posição no mercado brasileiro. Torna-se sócio da PROS, agência de PR criativa e adquirida pelo grupo Stagwell. Junto da empresária Natalie Klein, funda o Pin for Peace, movimento que luta contra o terrorismo, antissemitismo e discurso de ódio. Alan conquistou os principais prêmios da indústria e representa o país como jurado no Festival de Cannes. Enfim, hoje ele apresenta Love Your Mom e vou passar a palavra para ele. Oi, estou muito feliz. Obrigado a todos vocês por terem vindo. Quarta-feira, 14h, não é lá tão fácil, mas, enfim, acho que esse é um projeto, pelo menos para mim, muito especial e espero que ele também seja para vocês. Eu vou contar um pouco só para dar um pouco de contexto, depois a gente vai para o talk, mas isso começou da seguinte maneira. Um dia minha mãe, que está aqui, levanta a mão, mãe, faz assim, aí, boa. Então, um dia ela me liga, falou, oi, ela fala assim, então você existe? Falei, como assim? E aí, a partir daquele dia, eu comecei a anotar todos os absurdos que ela me falava. Eu queria guardar aquilo comigo, para a memória, e queria dividir isso com as pessoas, um dia. Com as pessoas que, assim como eu, acreditam que o amor de mãe pode ajudar a deixar o mundo um lugar melhor. Eu fiz isso por 25 anos, foram 1.200 diálogos, e aí o que eu fiz foi criar um personagem em cima de tudo isso. Um personagem chamado Yiddish Mame, mãe judia, o I Am. Eu lancei ele em Nova York, então o I Am, digamos assim. E o que aconteceu foi que mães e pessoas dos mais diversos países, das mais diversas culturas, cores, religiões, etc., se identificaram com a personagem. Elas falavam assim, não, peraí, essa sou eu. Não, peraí, ela é que nem eu. Peraí, minha mãe é assim. Não, peraí. Então, aí eu percebi que a minha mãe era também a sua mãe, a sua. E que o I Am não era só Yiddish Mom, o I Am era your mom, your mom, your mom. E foi quando eu percebi que nada é mais universal que o amor de mãe. E o que eu quero mesmo com esse projeto é usar essa universalidade para lembrar as pessoas que a gente é mais parecido do que diferente. Então, o que eu quero muito com esse projeto é fazer um chamado para todos vocês. Eu ligo para minha mãe, você liga para a sua, você liga para a sua, você liga para a sua, para que elas nos lembrem o verdadeiro motivo pelo qual a gente está aqui nesse planeta. A gente está aqui para amar. Então, se você tem tempo de ler isso, você tem tempo de ligar para sua mãe. Essa história que eu contei para vocês, eu encontrei uma pessoa quando eu morei em Nova York, de quem eu fiquei muito próximo, que é o Everard Findlay, que está aqui com a gente, eu já vou apresentar, que é uma pessoa brilhante. Ele é um estrategista de projetos globais, muito conectado no universo de sustentabilidade e ESG. Então, ele muito próximo de todo o trabalho de sustentabilidade do estado de Nova York. Ele também é um diretor interdisciplinar da Unesco. E sempre que a gente se encontrava, a gente falava, não, peraí, a gente precisa falar 2 minutos. E aqueles 2 minutos viravam 2 horas. E a gente sempre acabava falando de como esse projeto poderia chegar onde ele está agora, que é o que eu estou dividindo com vocês. Então, ele está muito envolvido com esse projeto. E eu acho que seria legal ele falar rapidamente um pouco sobre a visão que ele tem e por que ele está envolvido com esse projeto. So, Everard, please, join us.
I apologize. I don't speak Portuguese, but I'm really. So I was apologizing. I don't speak Portuguese, but I'm very honored to be here and to be amongst all the amazing people that Alan speaks about throughout the time of us connecting in New York and other places. I think the YM project is a project that we see as so necessary for the time we live in now. And then the way in which Alan connects this aspect of the single idea of his mother and this connection to the universal aspect of motherhood and the love of a mother, and how for us mother means many things. I think for us, looking at data, we look at it as Mother Earth, where are we going as the future of a planet, the future of our species, all the way from having a fun time with absurdist artists like my wife Molly Findlay with noodles on a pillow, and looking at how we can have very difficult conversations in very soft spaces, and everybody seems to be utilizing the noodle in a nice way. So it's this project, to be able to celebrate it here at SP and to be allowed to kind of think of how to infect Sao Paulo or the SP Art Fair with love is so exciting. One of the things that had happened when Alan and I spoke, we looked at how do we connect this to a larger global conversation. And I started talking with UNESCO and the director of partnerships there, Dimitri, and the fact that this conversation is a very timely one, and it's one that kind of needs to happen. And we were so honored to be able to get Camila de Morales, who is a senior researcher at UNESCO, to agree to fly in to have conversations with other really amazing women. So what Alan and I kind of look at each other and agree upon is that the one thing we both have learned from our both mothers is knowing when to get out of the way of powerful women so that they can speak and give us advice and let us know what to do. So without further ado, I'd like to introduce Camila and ask her to come up and let her introduce the other amazing people. Thank you, everyone. Muito obrigado, Everett. Muito obrigado, Alan, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui representando a Unesco e, em particular, o setor de educação. Mas eu vou me colocar aqui e chamar as minhas colegas, porque a gente pode começar logo a conversa. Lígia Fonseca Ferreira, que é professora do Departamento de Letras da Unifesp. Ela, como eu, residiu na França, onde fez seu doutorado sobre a vida e obra do escritor, jornalista, abolicionista e ex-escravizado Luiz Gama, filho da legendária inspiradora africana Louise Maim. Ela se conecta com o mundo das artes e da cultura, atuando nos conselhos da Biblioteca Brasiliana Mindlim, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol e Fundação Bienal de São Paulo. Agora eu gostaria de chamar Christelle Scholten, que é diretora executiva da Reels Partner Brasil, uma empresa global de impacto social que facilita a colaboração multissetorial e transformação de sistemas para impulsionar impacto em desafios complexos. Além dessa profissional super experiente em mudanças de sistema e transformação de sistemas sociais, ela também organiza retiros e experiências na natureza. E eu espero que a gente fale um pouco mais sobre isso também hoje. E, por fim, Patrícia Vilela Marinho, que é cofundadora e presidente do Instituto Humanitas 360. Que atua para reduzir a violência, aumentar a transparência e estimular a cidadania ativa nos países da América Latina. Desde 2023, integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Também é fundadora do Civicom, uma comunidade formada por empreendedores de impacto cívico, socioambiental e organizações do terceiro setor. Então é isso. Muito obrigada e obrigada por estarem aqui. Acho que podemos começar a nossa conversa. Bom, como o Everett explicou, meu nome é Camila e eu trabalho na Unesco no Global Education Monitoring Report, no relatório de monitoramento global da educação. Então, o nosso mandato é monitorar o progresso dos países em relação aos objetivos que eles mesmos acordaram para 2030 na Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Assim, no dia a dia, o que eu faço mesmo é analisar dados de educação de todos os países e ver onde tem progresso, onde teve estagnação, e tentar ajudar os países a aprender entre eles como melhorar a educação. Então, assim, como esse assunto, na verdade, tem tudo a ver com o tema de hoje, porque a agenda reconhece a importância da maternidade no desenvolvimento das crianças e da educação de várias formas. Como o meu papel mesmo é com dados e monitorar, a gente às vezes tenta até medir isso, o que, claro, é um pouco em vão, mas, por exemplo, um dos indicadores que a gente olha, quantas crianças estão em casas que são consideradas positivas e estimulantes, ou seja, que a mãe ou o pai brincam, leem, cantam com as crianças pelo menos 4 vezes em 3 dias. É uma coisa bem assim instrumental, mas é a forma que a gente tem de tentar monitorar um pouco justamente esse impacto e cuidado materno nas crianças. Mas assim, hoje estar aqui é um privilégio, porque me permite refletir sobre o amor materno e o amor universal fora do contexto do que pode ser medido ou quantificado. Então, até nesse sentido, a educação tem tudo a ver com essa visão mais ampla que a exposição propõe do amor materno, porque a escola, querendo ou não, cumpre muitos dos papéis que a gente imagina como papel materno, né? Ou deveria cumprir, porque a escola alimenta, a escola nutre, a escola educa, a escola tenta preparar para o futuro. Então, eu queria aproveitar, inclusive quando eu ouvi ali ligar a cabine telefônica da exposição para ligar para alguém que representa essa figura materna, eu fiquei pensando, será que alguém pensou em um professor ou uma professora que pode representar muitas vezes essa figura materna nas nossas vidas? Mas então, dado o contexto do meu trabalho e a ligação com a maternidade, eu queria abrir o painel perguntando justamente dessa combinação de como a gente pode enxergar a educação e a escola como um local, um ambiente, uma canalização do amor materno e cumprindo também esse lado, esse papel de amor materno. E perguntando só uma coisa assim mais básica, porque eu fiquei pensando também, eu fui mãe, virei mãe há 1 ano e meio, então eu tenho um bebê, assim, e agora eu fiquei pensando, o que vocês esperam, ou esperariam, ou gostariam que a escola tivesse ensinado para os seus filhos, ou que ensinou para vocês mesmos na escola, que vocês não necessariamente poderiam ter aprendido em casa, assim, como que a escola cumpriu esse papel materno também para vocês, ou como a escola desafiou completamente a criação que vocês tinham imaginado para os seus filhos, ou que seus pais imaginaram para vocês. Então, por favor, você pode começar, Lígia. Então, boa tarde a todas e todos, acho que vocês me ouvem? Sim, então queria agradecer primeiro Alan pelo convite, a Camila e as minhas colegas aqui de mesa, Cristel, Patrícia, um prazer conhecê-las e ver esse público tão variado, maravilhoso. E eu começaria dizendo, antes de responder a sua professora, né, universitária, mas antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer que quando eu recebi o convite do Alan, eu falei assim, eu não sei se eu posso participar desse painel, porque eu não sou mãe, eu sou filha. Eu sou filha, como todos nós aqui somos filhos, de uma mãe de 95 anos, que está institucionalizada. E por que eu digo isso? Porque eu disse para ele que a primeira chamada que eu tinha, assim, a primeira emoção quase que eu senti quando eu vi o título do evento chame, ligue para sua mãe, para quem eu ligo 2 vezes por dia no mínimo. Tenho até amigos aqui que me conhecem, acompanham. Então, e sofro também, às vezes, quando o meu irmão não liga para ela. Mas esse ligar, gente, é um ligar muito maior, né? E eu acho que esse lugar de ser filha, ter filhos, ser professora é uma coisa e também está ligada com as artes, com a educação e com a preocupação humanista, que é essa que nos reúne aqui, que inspirou Alan e Everard. Eu acho que é uma coisa muito, muito importante. Que a gente aprende sim na escola, na educação, e existem quando a escola, não apenas a escola formal. Então é muito, como é que eu posso dizer, muito desafiador, você que faz esse monitoramento, a gente parece, e também está vendo no mundo hoje, parece que uma depreciação desse lugar onde a gente aprende tantas coisas. O convívio, não é muito importante. Por quê? Porque se a gente falar de amor, de solidariedade, na linha, inclusive, do que foi pensado pela curadoria, né? Este amor universal que a gente gostaria que atravessasse as fronteiras e o mundo, a gente começa convivendo com o outro, convivendo com os diferentes. Eu acho que o lugar da escola pode ser esse, qualquer que seja o contexto em que ele acontece, inclusive dentro
de sistemas não muito convencionais, onde a gente não vê a educação. Eu quero dividir a palavra com os colegas, depois eu volto a outros temas, tá bom? Continuar a conversa. Boa tarde. Também gostaria de agradecer o convite, o Alan, Everett, Camila, colegas, Lígia, Patrícia. E aí, talvez começar pessoalmente também. Eu também sou filha de uma mãe holandesa. Eu sou do Canadá, cresci no Canadá, mas eu acho que vindo para cá estava lembrando de várias histórias que ela contava. Ela nasceu em 1941, durante a guerra. E aí, então, primeiros anos da vida dela foram muito difíceis, balas até dentro da casa, sem comer. Então, eu acho que o que ela trouxe para mim foram valores muito de apreciação com o que temos. Ela também era ativista social, também foi professora e ativista ambiental também. Então, esses valores cedo eu recebi dela. Então, e aí eu acho que a minha trajetória continuou com isso, sendo ativista social, ambiental, tentando criar um mundo melhor para pessoas, para cuidar do planeta. Então, eu acho que tudo, muito disso, claro que veio do meu pai também, mas essa figura da mãe. E aí, voltando para a educação, eu acho que eu tenho um privilégio, acho que, de ter tido os meus filhos aqui no Brasil. Tenho 20 anos aqui no Brasil, mas o que vejo são algumas das escolas muito especiais, que trazem muitos desses valores. Então, moro na Granja Viana, tem escolas no meio da natureza, e aí ambientes muito naturais. Então, esses valores de cuidado da natureza, o convívio com outras crianças, o papel da professora, educadora, eu acho que o amor que o brasileiro traz também. Então, os professores que beijam, que abraçam, acolhem as crianças. Eu acho que os meus filhos não teriam tido isso no Canadá. Eu acho que a minha educação foi um pouco mais... Claro que qualidade boa, mais matérias, informação, conhecimento, mas eu acho que esse lado mais pessoal de carinho, de amor, eles receberam aqui no Brasil. Que lindo. Muito legal. Eu queria começar primeiro fazendo a minha descrição física, até em nome da maior inclusão do nosso painel, para as pessoas que estejam aqui ou que vão vir assistir a nossa discussão. Eu sou uma mulher de 1,75 m, branca, de olhos castanhos claros, cabelos aloirados. Hoje eles estão soltos. Eu visto uma roupa verde, estou sentada numa cadeira branca, tenho do meu lado esquerdo, dependendo da perspectiva, 3 novas amigas cívicas que já se apresentaram. Meu nome é Patrícia, mãe do Daniel, mas a minha história não começa sendo mãe do Daniel. A minha história começa numa situação de grande escassez. Qual foi a minha escassez? A infertilidade. Eu me tratei 12 anos para poder ser mãe do Daniel, mas eu conheci a maternidade muito antes de ser mãe do Daniel. Foi na escassez. E eu quero contar para vocês que a minha experiência é que nós nos humanizamos muito em situações de escassez. Eu conhecia situações de escassez das mães, quando eu ainda não era mãe, que estavam presas. A situação de escassez das mães que não podem ligar para os seus filhos, mas muito menos receber uma ligação dos seus filhos. Eu conheci a situação de escassez das mães que precisam de uma situação que o nosso país precisa regulamentar e precisa legalizar urgente, que é o uso do óleo de cannabis para a vida dos seus filhos. Quando eu me tornei mãe do Daniel, eu creio que a maternidade já estava instalada. Portanto, eu gostaria de, nas nossas discussões, e para vocês, trazer o conceito de que a maternidade, o espírito da maternidade, ele vai muito além de uma gravidez. Eu não podia engravidar, mas eu já era mãe e eu já gestei muitos projetos que hoje são realidade. Nesse lugar de inclusão, de arte, de belo, de estético, eu gostaria de trazer as pessoas que não estão aqui nos vendo, não estão aqui nos ouvindo e não vão estar aqui. As milhares de dezenas de milhares de mulheres que são mães, mas que estão separadas do nosso convívio, porque elas fizeram algo de errado, mas que esse algo de errado
não possa ser a extensão da vida delas. E hoje me acompanham aqui 2 mulheres que não puderam gozar da sua maternidade, porque elas tinham algo a acertar com a nossa sociedade. Esse acerto foi feito depois de 12 longos anos. Eu acredito que esse lugar é o lugar de nós abrirmos as nossas mentes e suavizarmos os nossos corações, porque hoje é o discurso de ódio que tem uma atração e que tem unido as pessoas. Mas esse lugar tem provado que é o discurso do amor que nos congrega nessa tarde. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada. Eu acho que vocês já tocaram em vários pontos interessantes, no sentido de que esse amor materno, ele é também um amor coletivo. Ele nos convida a pensar sobre a coletividade, porque, como ele diz em inglês, it takes a village, né? Criar uma criança requer muitas mãos. Então, o amor materno traz tanto a coletividade como também a intergeracionalidade, que é como você falou, Lígia, que é as mães cuidam dos filhos e os filhos depois cuidam das mães. Então, é esse amor que é tanto coletivo quanto intergeracional. Então, gostaria de perguntar para vocês como vocês acham que a gente pode justamente incentivar as novas gerações a retribuir esse amor coletivo e intergeracional que representa o amor materno com a nossa sociedade ou até com o nosso planeta, né, em termos dessa visão justamente que a exposição faz do planeta como a mãe natureza. Então, como usar o coletivo e o intergeracional, que eu acho que é necessário para resolver esses problemas da sociedade e do planeta. Como vocês pensam isso? Acho que, Crystal, você pode começar, porque você tem essa conexão forte com a natureza e também muitos projetos de sustentabilidade. Não, eu acho que essa conexão com a natureza, com a grande mãe, com a mãe terra, a mãe natureza, é algo que extrapola, é esse mesmo amor que você tem como mãe de um filho, esse amor incondicional, que temos que cultivar e recultivar. Isso faz parte das nossas ancestralidades. Então, se você vê as mães indígenas, as mulheres indígenas, quilombolas, e a relação que eles têm com a terra, com seus ciclos, processos muito mais naturais. E aí perdemos muito disso. Então, acho que faz uns 15 anos que eu faço essa reconexão com a natureza mais forte. O que falamos no Canadá é que você nasce com barraca. Então, cresci acampando e tendo uma forte conexão com a natureza. Mas faz uns 15 anos que comecei a realmente aprofundar essa conexão, fazendo retiros na natureza. Primeira vez foi em 2006, nos Canyons, em Utah, nos Estados Unidos. Fiquei 12 dias, 7 dias em jejum, acampando sozinha na natureza. Para poder realmente resgatar essa conexão forte que temos dentro de nós, essa conexão, reverência para a natureza, fazer parte da natureza. E aí eu acho que a partir dessas experiências e a nossa conexão com a natureza, nunca mais vamos conseguir fazer coisas que vão contra. Então, em termos e isso liga com o meu trabalho de trabalhar muito para a sustentabilidade, juntando atores diversos para endereçar os grandes problemas em termos da destruição da natureza, trabalhando com a Amazônia, com recuperação, regeneração, com a terra. Então, eu acho que esse amor pela terra, pela mãe natureza, também é uma forma de, quando vivencia isso, você extrapola isso na sua vida. Eu acho que também para mulheres que, eu acho que estávamos falando sobre isso, fomos muito masculinizadas nesses processos de ter que ser executiva, ter que fazer tudo, também tentar equilibrar esse papel de mãe, de filhos mesmo. E aí esse resgate do feminino, que eu acho que é muito importante para as mulheres. Comecei, faz uma prática faz 4 anos, que todo mês, com ciclo alinhada, ofereço o meu sangue de volta para a mãe natureza, com muita gratidão, reverência, regeneração, por tudo que ela nos dá e nos sustenta. Então, acho que esse resgate, que é milenar, então, tentando fazer esse resgate entre as mulheres e também que isso extrapola nas famílias e para os homens nas nossas vidas também. Lígia, você talvez falar um pouco justamente dessa ideia do amor intergeracional
na maternidade, do coletivo, e como isso pode nos ajudar a resolver os problemas da sociedade? Então, essa questão de geração, acho que somos várias aqui, não é? Aqui acho que eu sou aqui é a jovem há mais tempo. Na nossa discussão prévia hoje de manhã, disse para vocês que uma coisa é essa essência, né, desse amor que a gente está buscando, que a gente gostaria de espalhar pelo mundo. O Alan logo vai fazer um convite para vocês, não é? Espalharem, né, esse amor de mãe, que a gente deixou muito claro. Ele falou, não é o amor da mãe só. Isso é uma coisa um pouco mais, que está um pouco mais acima conceitualmente do que a gente pode imaginar. Não é uma coisa fácil, a gente precisa trabalhar. Não vou dizer para vocês assim que sempre foi o amor de mãe, o amor de filha. São relações difíceis, como qualquer relação familiar. Então, a gente falar do amor, espalhar esse amor, significa também um trabalho dentro da gente. Nem sempre isso muito puro. Então, acho que essa questão desse sentimento do amor tão magnificado, que a gente pode até entender como um princípio maior, não é? Ele tem a ver com algo que se aprende, que não se aprende na escola, também na escola, mas na vida, mas que a gente aprende consigo. Eu fiquei pensando em muitas coisas desde que a gente conversou com o Alan, justamente porque eu falei assim, meu Deus, mas eu não sou mãe, sou filha, mas tem essa questão da maternidade, eu não preciso ter dado à luz, ter gerado para pensar isso, não é? E, obviamente, que ao longo do tempo e dos confrontos que nós vamos conhecendo pela vida, vocês sabem que o Brasil, sim, no ano 2000, descobriu que, em sua maioria, a população era afrodescendente. O último censo revelou que o Brasil está envelhecendo rápido. Portanto, essa é uma questão que vai nos tocar a todos e é, sim, interseccional. Vai afetar todas as situações que nós vamos viver no plano pessoal, coletivo, político, etc. Né? Mas eu fiquei pensando numa questão, eu vou até me adiantar e talvez passar num outro ponto, que é digamos assim, esse princípio, que não tem a ver com gênero, só com ser mulher ou não, que é esse princípio desse amor, dessas, como é que eu posso dizer, desses arquétipos, né, femininos, mas que podem ser incorporados pelos homens e que a gente encontra em todas as culturas. O Alan disse que é algo, né, quando ele falou da criação do Yiddish Mama, aliás, eu falei para ele assim, a minha mãe não é uma mãe judia, mas tem muitas qualidades parecidas, uma forte candidata a ser uma Yiddish Mama. A gente pode pensar em todos os símbolos e os significados do feminino nas várias culturas. Na mitologia grega, Deméter, nas tradições, digamos, de tradição africana, Oxum, Iemanjá. A gente tem as várias Marias, da tradição judaica à tradição cristã. A gente tem, enfim, não sei quantos. Então, tudo isso acho que são arquétipos. A mãe de Luiz Gama, que eu trabalhei, Luísa Maim, que é um grande arquétipo hoje também, para as mulheres negras brasileiras, eu acho que a gente tem que se conectar com esse princípio e trazê-lo para dentro, sejamos homens, mulheres ou, enfim, outros tipos de pessoas, tudo isso nós temos em nós. E como disse a Priscila, desculpa, a Patrícia, eu acho que é assim que a gente pode espalhar, não é, isso num momento em que nós estamos num momento histórico da humanidade, não é nem da história do Brasil. Nós estamos, talvez hoje, desde janeiro, conhecendo um terremoto civilizatório que nós não sabemos onde vai dar. Então, este cimento, para que isso talvez não progrida, não vá mais além, se chama esse princípio. A gente tem que buscar o amor e talvez atingir, né, esse amor e espalhá-lo como se a gente fosse uma agulha de acupuntura, onde a gente está. Aqui, hoje, cada um de nós, de vocês. Eu estou falando meio assim porque gente, é tanta coisa que a gente tem que vontade de falar, né? E depois de conhecer vocês também, me senti, já estou com vontade de fazer um retiro com ela aqui e de conhecer o seu projeto. De visitar ela em Paris quando eu for. Obrigada. Patrícia, eu achei muito interessante o que você falou, porque é justamente esse questionamento do arquétipo da mãe que a gente sempre enxerga como a mãe que está presente. A mãe que está ao lado do seu filho, cuidando, o cuidar físico e presente.
E você justamente questionou várias dessas coisas, porque não necessariamente você precisa ter o filho antes de se sentir mãe, e existe toda uma maternidade que acontece separada dos filhos, que é esse projeto muito bonito que você tem. Então, eu acho que é muito importante justamente esse questionamento que vocês todas têm feito da maternidade, que a gente não fique nesse arquétipo da mãe, que é simplesmente aquela mãe presente ali, que é uma mulher sempre, etc. Então, muito obrigada. Você gostaria de falar um pouco mais sobre o seu projeto e justamente esse questionamento da maternidade? Acho que o projeto de todos nós aqui é sermos um ser humano. E eu acredito que neste grande projeto, que vai ser todos os dias tentar um pouco mais, tem que ter um nível de intencionalidade, a sua intenção, o seu individual, a sua individualidade, não o seu individualismo, a sua individualidade colocada à prova, e a sua coletividade, porque o melhor da sua individualidade ele vai aparecer no coletivo, e o pior da sua individualidade também vai aparecer no coletivo. Quando eu entrava na penitenciária e eu encontrei com essas mães, vocês podem imaginar, e elas estão aqui para testemunhar, né, Flávia, né, Adri? O que elas olhavam para mim? Era a polarização e a divisão que nós vivemos nos nossos dias de hoje. Elas olhavam para mim e falaram: o que será que essa mulher acha que ela sabe que eu ainda não sei? Tendo a vida do corre, a vida louca que eu tive, o que essa mulher, que devia estar fazendo shopping, está fazendo aqui e quer me ensinar alguma coisa? Essa era a recepção da chegada e da ida. Mas a intenção de voltar todas as semanas foi, de alguma maneira, fazendo com que elas me odiassem cada vez mais. E sabe quando você passa a curva do ódio extremo e, de repente, sobrou um espaço para alguma coisa que fosse além desse ódio? Foi quando... Não foi nenhuma iluminação minha, mas foi quando eu me despojei para entender que éramos mulheres, na época que menstruávamos, hoje já não mais, na época, mulheres que menstruávamos, mulheres que não puderam ter os seus filhos, mulheres que não podiam ter os seus filhos, eu não pude ter, e foram essas conversas da intimidade que romperam com as nossas barreiras sociais. Foram as conversas da intimidade que fizeram com que a vida louca que ela enfrentou não fosse mais importante com a minha suposta vida de princesinha. Foram as conversas do coração que puderam transformar os nossos pensamentos. E daí o movimento coletivo, de se fazer uma cooperativa social dentro do sistema prisional, coisa que nunca aconteceu no Brasil. E eu desafio alguém que me diga que isso já aconteceu em alguma parte do mundo. Começar a treinar mulheres privadas de liberdade com penas longuíssimas, portanto, com nenhuma esperança de sair daquele lugar, muito menos sair daquele lugar na qualidade de empresária, a não ser do tráfico, porque é o único lugar de acolhimento que todas elas encontraram e que seus filhos e suas famílias encontraram lugar de fala. Foram nas conversas íntimas, individuais, que nós encontramos lugar para que o coletivo quebrasse a invisibilidade da mulher presa. E aqui eu quero quebrar a invisibilidade e a hostilidade dos nossos corações, para dizer que essa mulher presa já foi julgada pelo sistema de justiça, e não cabe a esta mulher presa ser julgada por mim e por nenhum de nós, a não ser que nós não acreditemos em nenhuma das instituições que existe nesse país. Em nada do nosso sistema de justiça. Eu estou dizendo nada. Eu não estou dizendo as suas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo nada. A não ser que você não acredite em nada. Portanto, se você não acredita em nada, a única coisa que você ou eu acreditamos é a anarquia, e aí eu não estou junto porque eu não acredito na anarquia. É disso que nós estamos falando. Essas mulheres já foram julgadas, elas estão condenadas, elas estão pagando o seu tempo, que deveria ser o tempo de reflexão e de arrependimento. E é nesse lugar que o nosso coletivo entra.
para que nós não precisemos fazer as perseguições que, ao longo da história de várias culturas e de vários povos, foram diseminadores das culturas e dos seus povos. Para que nós não precisamos ser perseguidores, principalmente aqueles que já foram perseguidos. Nós não precisamos fazer mais do mesmo. Então, eu realmente acho que esse espírito de maternidade, o do servir, o do cuidar, o de se prestar a tentar entender, ainda que uma parte daquele cenário hediondo, que na minha casa não entra, faz parte da maternidade. Porque a história da civilização e a história de maternidade de mulheres, e aí eu vou falar da minha costura cristã-judaica, ou judaico-cristã, a história de mulheres que não podiam ter filhos e que enfrentaram a sua esterilidade, enfrentaram a sua infertilidade. Algumas, em algum momento, receberam essa grande bênção, outras nem tanto, e nem por isso deixaram de ser mulheres mães. Mulheres inspiradoras, mulheres cuidadoras, mulheres que gestaram e geraram uma civilização que hoje se encontra em colapso. Em colapso por dar mais lugar ao discurso do ódio, em colapso por dar menos lugar à possibilidade de quebrar as invisibilidades. A impossibilidade que a gente mesmo se coloca de ir além do que eu penso. E será que a minha percepção, ela é a realidade? Ou existe uma outra realidade que eu não estou querendo perceber e muito menos quero que os meus filhos percebam? Os nossos filhos estão escravizados pelas redes sociais. E as realidades mais hediondas, mais violentas e mais sangrentas, que eu não encontro no sistema prisional com as mulheres com as quais eu convivo, já estão nas nossas casas, na vida dos nossos filhos. Chegou a hora de nós quebrarmos os nossos paradigmas e fazer da nossa individualidade a iniciação de um grande coletivo. Um coletivo que seja despolarizador desse país, um coletivo que seja convidador para que outras realidades, de outras cores, de outras matizes, de outras fontes, possam ter seu lugar aqui. E que uma democracia cresça, se sustente e prevaleça sobre toda a tirania que nos rodeia, aqui e no mundo. É disso que se trata a maternidade. Voltemos ao mais simples, ao amar sem julgar. Até porque, na minha crença, quem julga não somos nós. Nós fomos só chamados para amar. Obrigada. E ainda terminou com a chave da exposição, que é espalhar o amor, né? Como esse é um assunto que realmente toca a todos, porque é um assunto universal, eu gostaria de abrir para a plateia, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma manifestação breve que vocês queiram fazer, algum ponto que tenha tocado particularmente vocês, que vocês queiram dividir com a gente? Enquanto vocês pensam, eu vou fazer uma última pergunta para a gente finalizar, só aproveitando que a gente está aqui nessa SP Arte, numa exposição rodeada de artes, tentar fazer um pouco da ligação dessa maternidade com arte e cultura e perguntar como vocês acham que a arte e a cultura pode fomentar esse amor universal, esse amor coletivo, esse amor pela natureza, esse amor que falta tanto, especialmente nos dias de hoje. Acho que a gente pode fazer uma rodada final e vocês aproveitam e fazem considerações finais que vocês queiram. Vamos começar por aqui, Lígia. Eu fico muito feliz da gente poder encerrar, até por estar não só na SP Arte, mas neste lugar que eu muito... Como eu falei para vocês, eu sou membro aqui do Conselho da Bienal. Esse lugar é um lugar muito especial. Ele pode se tornar, às vezes, uma catedral da arte, do encontro. Como vocês sabem, esse ano será o ano de uma nova Bienal. E uma das grandes... Eu sou uma pessoa, assim, uma figurinha meio à parte dentro do Conselho. Eu sou professora, fui a primeira pessoa negra do Conselho aqui da Bienal, mas adoro o projeto, um projeto totalmente democrático, não sei se vocês sabem, né, dos projetos de inclusão. Você pode vir à Bienal
as bienais, né, as mostras, quantas vezes você quiser, você não paga nada, tem um projeto educativo incrível, que é muito voltado, aí sim, eu acho que a arte e educação, levando todos esses valores, e nós sabemos o quanto, nos últimos tempos, a arte tem trazido tudo isso que aproxima pessoas de diferentes lugares, civilizações, culturas. A gente nem tem mais representações nacionais, a gente tem representação do mundo. Já tivemos nas 2 últimas, essa que vai ser esse ano será a mesma coisa. Então, eu acho que a arte tem, eu acho que os artistas têm essa questão de, têm essa faculdade de captar já o que está no mundo, e eu tenho certeza, olhem só o tema, não sei se vocês já sabiam, que o tema da nossa Bienal desse ano, que eu estava ouvindo você e você, todos nós aqui, vai ser a humanidade como prática. Gente, a humanidade como prática é uma coisa que eu acho que está conectada totalmente ao tema proposto aqui. Porque o que a gente está querendo é realmente evitar isso que você fala, das fraturas, essa conexão com a natureza que sempre é trazida para dentro desse espaço que eu chamo de catedral, desse prédio da Bienal. Então, eu acho que a arte ela pode promover essa questão, quebrar essas barreiras e fazer que a gente se encontre, né? Eu tenho sempre assim uma fantasia meio boba, mas falo assim, gente, se acontecesse alguma coisa, algum fenômeno no mundo, em vez de jogar uma bomba nuclear, alguma bomba assim do tipo a bomba da unidade humana, todo mundo perderia a pele, todo mundo perderia o cabelo e nós seríamos apenas o que nós somos por baixo da nossa pele, vermelhos. E aí seríamos todos iguais, né? Assim, pelo menos nesse sentido. Então, acho que isso aqui seria uma das respostas que eu daria sobre esse encontro das artes. Muito obrigada. Bom, a conexão com a arte, também queria pegar o gancho da Patrícia em termos desse momento que estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Estava fazendo um trabalho semana passada de cenários futuros para a população negra no Brasil. E junto com pessoas, movimentos, movimentos negros, muitos antigos, novos, intergeracional. Uma coisa que me tocou muito foi que eles não estavam enxergando em 2050 futuros positivos para a população negra no Brasil. Então, acho que temos que refletir sobre isso. Qual que é essa humanidade? Eu acho que é o tema desse Bienal, a prática da humanidade. Temos que resgatar realmente a nossa humanidade, porque a forma que estamos tratando pessoas em situações mais vulneráveis, populações negras, indígenas, não é humanidade. Eu não acho que é uma prática da humanidade. Então, acho que temos que resgatar isso e aí tentar como podemos resgatar esses valores e tentar realmente ser um país mais humano que trata as pessoas, o planeta, de uma forma com mais cuidado, responsabilidade e conexão. E aí eu acho que a conexão com a arte, uma história de um trabalho que fizemos na cadeia da moda, começou em 2017, era na cadeia da moda para uma moda mais sustentável e ética no Brasil. Eu lembro, nas primeiras oficinas, tinha 2 mulheres bolivianas que chegaram no Brasil em condições de escravidão. E, no início, muito mais quietas, tímidas, e o final do processo, depois de 4, 5 anos de trabalho, eles criaram uma coletiva de mulheres microempresárias, desenvolveram sua marca e colocaram a arte boliviana, a ancestralidade na arte. Eu acho que vemos isso muito nas mulheres mesmo, as mulheres indígenas, quilombolas, das periferias, colocando muito todo esse amor e usando materiais da natureza para colocar isso como expressão delas de arte. E eu acho que seria importante também valorizarmos toda essa arte das mulheres no Brasil. Falo muito das mulheres, porque eu sinto uma conexão forte com isso, e esse empoderamento, essa prática, eu acho que é visível nas mãos das mulheres. Com certeza. Obrigada. Arte e cultura são instrumentos fundamentais para essa quebra de paradigma, para que novos protocolos de encontros e reencontros sejam construídos entre nós.
para que as pessoas possam materializar o que outras pessoas podem fazer. Então, eu queria, com a permissão do anfitrião, quebrar o protocolo e pedir que a Flávia, diretora executiva da empresa Tereza, uma empresa para mulheres egressas, feita por mulheres egressas, contasse para vocês o que foi a arte quando elas fizeram todos os figurinos do espetáculo hollywoodiano da vida da Alcione, chamado Marrom, e depois da vida do Martinho da Vila, que rendeu o Prêmio Shell de Arte e Cultura para a Tereza, a Flávia foi receber, e matérias em várias revistas e jornais. Por favor, aplaudam a Flávia. Gente, tudo muito surpreso na minha vida. Primeiro agradecer, boa tarde a todos e a todas. Que conteúdo bacana para mim, né? Eu sou uma mulher egressa do sistema prisional. Passei 11 anos da minha vida em cumprimento de pena por tráfico de drogas. E, verdadeiramente, essa mulher que falou sobre amor, agora há pouco aqui, foi ela a responsável por esse resultado humano. E eu não poderia fazer diferente do que ela me ensinou num lugar que eu era abandonada por tudo e por todos, que eu assistia apenas à televisão com uma palavra de ódio, que bandido bom era bandido morto. E eu via vários movimentos, eu assistia, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, várias bandeiras, vários movimentos falando de mulher, e eu me perguntava, né? Eu deixei de ser mulher em algum momento? Eu deixei de ser mãe? Eu deixei de ser filha? Porque ninguém lembra mais de mim. E em 2018, quando eu não acreditava mais em nada, me aparece essa mulher branca, loira, e era realmente assim que a gente recebia ela. O que essa mulher branca, que essa cara de rica, loira, vem fazer nesse lugar, aonde ninguém lembra mais que a gente existe? Pois bem, gente, é verdade. Essa mulher era real. E quando ela leva toda essa história da sua vida, da sua experiência, quando ela conta o desejo que ela tinha de ser mãe e todos os enfrentamentos que ela tinha como mulher, e ela me trouxe um colorido, né? Ela me trouxe uma realidade diferente daquela que eu acreditava. Ela me trouxe amor. Ela me trouxe para um lugar de filha. Ela me trouxe para um lugar de mãe. E ela falou, olha, Flávia, e para todas vocês que estão aqui, eu poderia estar realmente em qualquer lugar, como vocês falam. Porque a gente falava para ela, você vem fazer o que aqui? Você podia estar no shopping. Se enfrentar tudo isso, que é atravessar aqueles portões. Porque a gente tinha cometido um erro, a gente sabia. Eu fui presa por tráfico. Eu fui uma menina que nasci dentro de uma comunidade e, por amor a um rapaz que eu conhecia, me levou para esse caminho e eu fui parar dentro da prisão. E ela falava, não, Flávia, eu quero estar nesse lugar com vocês, eu quero estar nesse movimento aqui, eu quero que vocês entendam que vocês são amadas, que tem pessoas que acreditam na mudança de vocês. E a partir dali a minha vida e de outras mulheres começa a mudar, gente. E estar nesse lugar hoje é falar em nome de muitas mulheres, como eu, que estive durante 11 anos. Tem muitas mulheres que não ouvem a voz da sua mãe há muitos anos. A dos seus filhos também há muitos anos. Então é falar de um assunto sensível esse, né? Eu sempre falo para a Patrícia que mulher corajosa que você é. Mas na mulher corajosa que ela me transformou também, né? Porque sentar aqui nesse lugar e abrir a vida para vocês, primeiro a palavra é gratidão por ouvir,
E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui vai falar assim, caramba, não é que é possível, né? Eu tinha tudo para ser uma pessoa com muito ódio no coração. Porque verdadeiramente o sistema carcerário ele não ressocializa. É muito ódio. E hoje o amor que eu tive da Patrícia, de toda a equipe do Instituto Humanitas, eu me transformo nessa mulher. Sou estudante de Direito. Hoje eu sou a CEO de uma empresa, um negócio social, que eu não poderia ser diferente na minha vida, né? O que ela fez na minha vida, eu tenho que fazer na vida de outras pessoas. Isso sim é multiplicar. E hoje, o negócio social Tereza, eu não posso passar em um lugar que tem uma mulher falando, uma mulher que saiu do sistema carcerário e fala assim, eu preciso de oportunidade. Pois eu falo, pois bem, minha filha, a Tereza, esse negócio social que eu já convido todos vocês para conhecerem, a gente inclui essa mulher. Inclusive, eu estou com a Adriana, que é essa continuidade do que Patrícia fez na minha vida, eu tive a oportunidade de fazer na vida dela e de outras. Então, estar aqui com vocês, abrindo um pouco da minha história, é pouco, gente, porque senão eu ficaria aqui muito tempo. É a verdadeira inclusão. Isso é incluir, né? Não é para inglês ver. É colocar verdadeiramente essas pessoas... Essa sentença a qual eu fui sentenciada a 20 anos de prisão. Isso não poderia se estender para a minha vida, né? Eu não poderia ser uma mulher rotulada lá, olha, essa aí cumpriu 20 anos de sentença e ela não pode mais estar nesses lugares. E eu digo para vocês que é isso que a gente não quer. Cometer um erro, sabemos, hoje eu sou estudante de Direito, mas de que forma que essas pessoas, que essas mães, que essas filhas estão cumprindo as suas penas, né? Como a gente recebe essa mulher de volta? Se a Flávia aqui não tivesse o Instituto Humanitas 360, a Patrícia me esperando, quem estaria esperando a Flávia? Eu respondo, gente, o crime. Aliciando, pagando bem. Porque é isso. E a sociedade precisa entender que essa é a forma verdadeira da gente combater o crime, é dando oportunidade. É incluindo, é colocando essas pessoas no seu lugar, no lugar da oportunidade, no lugar da inclusão. E eu vivo isso, gente, hoje. Hoje eu ando com Patrícia, visito a casa dela, conheço o Daniel. Daniel me visitou na prisão, gente. E hoje eu vejo o Daniel sendo a continuidade disso. Então, eu acho que, para fechar, é o amor, né? O amor de mãe, o amor de uma mãe por mim. E hoje eu consigo estar com os meus filhos, viver com eles e fazer o mesmo na vida de outras mulheres. Gente, obrigada pela rica oportunidade. Muito obrigada. Acho que não teria forma melhor de fechar esse painel do que com esse depoimento e esse exemplo justamente do principal, que é espalhar amor, espalhar esse amor materno e simplesmente viver o amor e compartilhar. Então, muito obrigada. Lígia. Queria dizer alguma coisinha. Em primeiro lugar, estou muito feliz de você ter vindo se juntar a nós. Obrigada, Patrícia, pela oportunidade. Você que eu estou vendo de longe. De todos vocês, todas vocês, eu tinha preparado uma coisinha aqui para dizer, porque o Alan falou assim, depois daqui ele vai pedir para cada uma aqui, e ligar para sua mãe, não, aquela pessoa que você encontra de mãe, e colocar um sticker, né? Acho que em algum ponto do planeta. Bom, como eu falei para vocês, eu ligo para minha mãe 2 vezes por dia, já liguei hoje de manhã, vou ligar às 6h30 de novo. Mas eu queria dizer 2 coisas, acho que vai muito no sentido do que vocês falaram, você também, Priscila, você. Gente, coração e amor não tem lado. Coração e amor é redondo. Não tem direita, esquerda, para frente e para trás. Eu queria ficar neste símbolo. Não tem lado, né? Esse amor que a gente quer espalhar pelo mundo. E, saindo daqui, eu não vou poder ligar para uma. Então, acho que eu vou querer ligar para milhões de mulheres da Mama África, que é o berço da humanidade. É a mãe da humanidade. Então, eu ligarei para a África, para a Mama África, que é a mãe de todas nós aqui. Obrigada.
Você gostaria... Não, então, muito obrigada pela presença de vocês. E vamos fazer mais uma salva de palmas para as nossas panelistas e para a Flávia também, nossa nova panelista. E muito obrigada. Obrigada. Opa, desculpa. Oi. Queria agradecer essas mulheres e mães incríveis. Em particular você, pela emoção que você está sentindo e passou para todo mundo. E essa era a ideia, emocionar as pessoas. Não dá para falar de coração sem emoção, nem vice-versa. Bom, agora eu queria convidar vocês todos para irem lá para a nossa instalação. Queria que vocês ligassem para suas mães. E uma mãe também pode ser um pai, um amigo, um irmão, qualquer pessoa que, antes de pensar nela, pense em você. E depois que vocês fizerem essa ligação na nossa cabine, vocês peguem um coraçãozinho da YM, da Your Mom, e coloquem em algum lugar no mapa do mundo onde vocês acham que é legal e que vocês têm vontade de espalhar amor. E para ir para lá, eu queria só convidar para vocês pegarem esses noodles da artista Molly Findlay, esposa do Everard, e que vocês fossem juntos, cada um pegando um pouco desses noodles que eu acho que vai ser bacana e simboliza algumas coisas sobre as quais a gente falou aqui hoje. Só para lembrar, o tema da arte da Molly é Hard Talks in Soft Spaces. E eu acho que essa conversa aqui é uma conversa hard, mas que a gente quer, de alguma maneira, tornar o mais soft possível. Então, acho que se vocês puderem ajudar a levar isso para lá, vai ser bacana. Obrigado.